Muito obrigado, Orlando. Vou agradecer você em nome da Gatorade, do Estudo de Ciências do Esporte da Gatorade Brasil. É um grande prazer poder falar aqui para todos vocês, né, sobre assuntos que eu tenho trabalhado e estudado há muito tempo também. Tenho aí o prazer hoje de poder trabalhar com alguns atletas de elite do Brasil. Me sinto privilegiado por isso. E tenho discutido muito essa questão do exercício na pandemia, durante a pandemia, especialmente aqui a corrida. E espero que eu traga boas reflexões para todo mundo que está assistindo, porque acho que a gente está precisando, nesse momento, discutir um pouco isso, tá? Vamos seguir aqui. Então, as corridas no Brasil, né, eu vou falar do Brasil, que é nosso país, elas tiveram um boom na década de 80, depois um segundo boom nos anos 2000, e a gente enxerga hoje um boom de corredores no país todo. Temos várias grandes provas no Brasil, mas as três maiores, hoje em dia, é a SP City Marathon, com aproximadamente 15 mil inscritos, acontece na cidade de São Paulo, a Maratona do Rio, que tem aproximadamente 38 mil inscritos em 4 provas diferentes, e, obviamente, a São Silvestre, que não é uma maratona, mas é uma prova muito especial, acontecendo aí dia 31 de dezembro, com mais ou menos 30 mil inscritos, 35 mil inscritos, mais 10 mil inscritos aí, 10 mil não inscritos externos, né, os conhecidos como pipoca, para correr essa prova de 15 quilômetros aqui no Brasil. Estima-se que o Brasil tem por volta de 4 a 6 milhões de corredores, algumas estimativas chegaram a esses números, que seja um negócio aqui no nosso país de 3 bilhões de reais por ano, também é uma estimativa, pensando em todo o mercado que envolve as corridas de rua, como os próprios atletas profissionais amadores, as marcas de equipamentos, os equipamentos de tecnologia que estão envolvidos com a corrida, a questão dos suplementos, dos souvenirs, do software de monitoramento e controle de provas, das assessorias esportivas e, obviamente, com o varejo especializado, tênis, roupas, equipamentos, ou seja, tudo isso envolve o mercado de corrida de rua. E é um mercado que foi muito afetado nesse momento da pandemia. Se a gente pensar nos números atuais, né, da pandemia, a gente já tem mais de 40 milhões de pessoas no mundo, né, infectadas pelo Covid. Então, a pandemia está judiando do mundo como um todo. Temos mais de 1 milhão de mortes no mundo todo, infelizmente. Esses são dados aqui, né, de ontem, essa semana. O Brasil já tem mais de 5 milhões e 250 mil casos de coronavírus. Isso leva aqui uma média de aproximadamente 25 mil casos por dia. Ou seja, no dia de hoje, talvez tenha 25 mil novas pessoas no nosso país com coronavírus. E a gente não sabe, né, quando essa pandemia vai terminar. E ela tem trazido uma série de transformações aqui no nosso país, no mundo todo, obviamente, e que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão do exercício durante a pandemia, especialmente aqui na nossa conversa de hoje na corrida. Por exemplo, essa foto da São Silvestre, nós, né, não podemos ter uma prova dessa por enquanto. A São Silvestre desse ano foi transferida para o ano que vem, para julho do ano que vem, se eu não me engano. Então, em 2021 teremos, por enquanto, 2 São Silvestres, ou mesmo aqui como uma maratona de Boston, né, que são provas gigantescas, com 40 mil maratonistas, né, uma aglomeração absurda, que também foi cancelada esse ano. Todas as grandes maratonas do mundo foram canceladas. E a gente espera que em breve a gente possa participar desse tipo de competição, que as pessoas possam compartilhar esse espaço em conjunto com segurança, né? Ou seja, a gente tem uma série de modificações que ocorreram por conta da pandemia e a gente tem que se atentar a tudo isso. Pensando aqui na questão do coronavírus, do Covid, ele é uma doença inflamatória, eu vou falar rapidamente sobre ele, tá? Para falar mais de corrida e de exercício. E a gente sabe que ele é uma doença inflamatória que ataca especialmente o pulmão. Então, a gente tem aqui algumas imagens, uma imagem da Universidade de Colômbia, que foi liberada na internet. A nossa esquerda é um pulmão
sem coronavírus, né? E à direita um pulmão com coronavírus. A gente percebe, né, o quanto a inflamação gerada por esse vírus pode afetar a capacidade de troca gasosa desse pulmão, né? Então, no nosso lado direito, também na parte inferior, também temos aqui um pulmão atacado por coronavírus. Essa imagem de baixo é uma imagem nacional e foi, obviamente, permitida que eu colocasse na minha apresentação. Porém, o coronavírus não ataca somente o pulmão. Ele é uma doença inflamatória que vai atacar uma série de outros órgãos, se a gravidade da doença for muito grande. Então, ele pode atacar o coração, o pulmão, os rins, o nosso intestino, o nosso fígado, nosso cérebro, os olhos. Então, ele vai gerar o sangue, ele vai gerar uma inflamação generalizada, né, nas pessoas, e isso pode gerar aí ocorrências muito graves, como a gente tem visto, muitas pessoas internadas e muitas pessoas em não óbito, como aí atualizado mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. Então, não é uma doença simples que a gente possa realmente esquecer que ela existe e sair correndo, participando de competições como acontecia antigamente. A gente tem que ter nosso cuidado com tudo isso, né? E aí vem uma pergunta importante, ou seja, praticar corrida, praticar exercício ajuda ou é prejudicial nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus? A gente tem alguns pontos importantes a se atentar, a pensar sobre tudo isso, tá? Esse é um artigo interessante que eu estou trazendo aqui, é um artigo brasileiro, tá? Que foi publicado esse ano. Então, foram entender que se as pessoas que praticaram exercício, atividade física durante a pandemia, isso no início da pandemia, tá? Pesquisaram mais de quase 1.000 pessoas, perguntando aqui quem estava praticando e quem não estava. Quem ficou mais de 10 horas por dia sedentário, ou seja, a questão do home office e uma série de questões envolvidas com isso, teve maior prevalência de sintomas depressivos, tá? Olha só que interessante. E as pessoas que fizeram mais de 30 minutos de exercício moderado por dia, ou 15 minutos de exercício vigoroso por dia, tiveram menor prevalência de sintomas de depressão e ansiedade. Isso é muito importante, né, uma pesquisa desse tipo, e um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais soltou hoje um pré-print de um artigo, mostrando também o quanto as pessoas que fizeram exercício durante a pandemia ficaram longe da grande severidade disso, ou seja, parece que por esse artigo que ainda está no pré-print, não foi publicado, é bem importante destacar isso, que quem fez exercício regular nesses modos que eu estou mostrando aqui durante a pandemia, teve 30% de chance menor de ter sintomas mais severos quando contaminado, quando infectado com coronavírus. Então, só desses 2 artigos, a gente já começa a entender a importância da prática regular de atividade física, especialmente nesse momento, obviamente não só nesse momento, mas esse momento é muito importante, tá? E aí vem a pergunta, mas por que isso, né? Então, eu vou trazer 2 hipóteses, que são 2 hipóteses bem interessantes, essa questão da relação do exercício e o Covid, tá? Primeiro, também um artigo publicado esse ano, ou seja, em agosto de 2020, que a pergunta do artigo era: se eu tiver uma alta aptidão cardiorrespiratória, eu tenho uma proteção, né, anti-inflamatória contra o COVID, né? E o artigo vem com uma hipótese muito interessante. Ele traz essa figura aqui, que eu vou tentar traduzir de uma forma mais simples, já que é uma sopa de letrinhas para a maioria das pessoas que está assistindo a gente. Ele fala o seguinte: o coronavírus ele vai se ligar à nossa célula aqui pelo ECA2, seria, né, uma enzima que o coronavírus vai se ligar a essa ECA2, ou mesmo a um receptor de membrana da célula, o TLR, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma ponteira. Aqui o TLR, que é um receptor de membrana. E nesse contexto, tanto com a ECA2, o ACE2, quanto o TLR, o coronavírus ele envia uma série de informações em cascata para dentro da célula, que vai gerar um aumento da inflamação interna dessa célula. Isso, quando acontece, por exemplo, no pulmão, que é o local mais prejudicado pelo coronavírus, a gente tem um aumento de febre, de tosse e de fibrose, né? Ou seja, aumentando a gravidade da doença quando a pessoa tem o coronavírus, por exemplo. Quanto mais inflamação ela tiver, maior a complicação
dela. Por outro lado, a hipótese do artigo é a seguinte: a pessoa que se exercita regularmente, ela tem alguns mecanismos fisiológicos celulares que são muito interessantes. Por exemplo, ela consegue transformar, né, o exercício físico, ela consegue sinalizar para essa ECA2 ser transformada em angiotensina 1,7, que gera uma diminuição da inflamação naquela célula que ela está existindo. Tá? Ao mesmo tempo, o exercício, obviamente, aí bem orientado, ele vai liberar interleucinas 10 e 37, que vão diminuir também a inflamação interna dentro dessa célula, e isso geraria uma diminuição da inflamação geral do corpo e, por consequência, uma severidade menor da doença. Né? Então, essa é a hipótese gerada aqui por esse artigo, que, obviamente, a gente precisa entender que é uma hipótese, mas muito interessante, já que esses mecanismos são bem conhecidos já há um certo tempo. Tá? Uma segunda hipótese do exercício com COVID, aí já é de um artigo brasileiro, que envolve a questão da modulação da irisina, que é um hormônio liberado apenas no exercício, tá? E essa irisina, ela estaria associada com alguns genes que podem piorar ou melhorar a questão da severidade do coronavírus. Se eu pensar aqui em alguns genes que já foram mapeados por outros artigos, a gente tem uma série de genes que se sabe, quando eles estão mais expressados, ele aumenta a proliferação do vírus no nosso corpo. E, por enquanto, ainda temos apenas um gene, o TRIB3, que, quando a expressão dele é aumentada, ele diminui a expressão, a quantidade de vírus no nosso organismo, simplificando aqui o processo. Ou seja, a irisina é um hormônio liberado apenas durante o exercício. Então, se eu praticar exercício regularmente, eu vou ter mais irisina disponível, por consequência, eu tenho uma expressão gênica dos genes, que eu vou chamar aqui de negativo, né? Para a nossa saúde quando infectado. Então, eu vou diminuir esses genes com a ação da irisina, tá? E uma coisa muito interessante é que eu aumento a expressão gênica do TRIB3 em 3 vezes. Então, a expressão gênica desse gene TRIB3 é aumentada em 3 vezes quando a irisina atua naquela célula aqui que foi testada, a célula adiposa, por exemplo. Ou seja, a prática regular de exercício poderia ou pode, né, dependendo da hipótese aqui que a gente está tentando entender, ela pode diminuir os genes que aumentam o coronavírus e aumentar o gene que diminui o número de vírus no nosso organismo. Ou seja, muito interessante essa prática regular de exercício para a gente. Mas não posso esquecer que são 2 hipóteses. Pensando nisso, a gente tem algumas transformações associadas com a pandemia, com o coronavírus, que é a diminuição do nível de atividade física das pessoas no mundo todo. Quanto mais vermelho ali está no mapa, menor o nível de atividade física das pessoas durante a pandemia, e isso são dados de março, tá? Ou seja, a gente sabe que todo mundo ficou mais sedentário durante a pandemia, e isso afetou muito a saúde das pessoas. Se eu pensar aqui na questão que eu vou sair de casa, que eu vou tentar fazer exercício, a gente entende que esse exercício tem que ser feito com máscara, e alguns autores têm mostrado que esse é o ano, né, da máscara, e a gente precisa entender o que é bom para o exercício com máscara e o que pode não ser tão bom com o exercício com máscara. O primeiro ponto aqui para a gente é entender se a máscara realmente nos protege desse coronavírus. Foi feito um estudo chinês muito interessante, que pegaram máscaras a N95, a máscara cirúrgica e máscaras de tecido, que são feitas em casa, ou essas normais que a gente usa, nebulizaram aerosóis de tamanho parecido com o do coronavírus e foram entender que a máscara N95 gerava quase 100% de bloqueio desses aerosóis, a máscara cirúrgica 97% de bloqueio desses aerosóis, e a máscara, né, homemade mask, a máscara feita em casa, ela gerava 95% de proteção para as pessoas, ou seja, as máscaras elas são bem interessantes e a gente deve usar essa máscara para fazer exercício. Tá? Agora, muitas pessoas não gostam de fazer exercício com a máscara, aí vem o nosso ponto. Tudo bem usar a máscara para fazer exercício? Quais os efeitos que o uso da máscara podem gerar no nosso organismo? Né? Alguns estudos bem interessantes têm mostrado alguns efeitos do uso da máscara, e esse é um estudo bem bacana, que foi publicado também agora em setembro, outubro, que mostrou o seguinte: testaram máscara N95
máscara cirúrgica e as pessoas sem a máscara, tá? 3 situações com pesquisa. E mostraram o seguinte, que a frequência cardíaca durante um teste de esforço progressivo não foi diferente, a frequência respiratória aqui, o gráfico B, não foi diferente em nenhuma das situações, a percepção de esforço das pessoas não foi diferente em nenhuma das situações, e o mais importante desse estudo, a saturação de oxigênio não foi diferente, nem usando máscara N95, nem usando máscara cirúrgica, comparado com a situação sem máscara. No início da pandemia, especialmente aqui no Brasil, vários vídeos rolaram aí falando que a saturação do oxigênio era diminuída por conta da máscara. Isso não é verdade. Confie nos cientistas e não em qualquer informação dada por aí, né? Está aqui um artigo dizendo que a saturação não muda. Isso é bem importante para a gente. O dado interessantíssimo desse artigo é que a liberação final do gás carbônico foi aumentada, especialmente com a máscara N95, mas com a máscara cirúrgica não. Um ponto importante, ou seja, que as pessoas também estavam com um mito, preocupadas, que eu vou ficar inalando o CO2 que eu expiro e eu vou passar mal por isso. Não, isso não vai acontecer. Existe um pequeno aumento em exercício e também ali no repouso com a máscara N95, mas nada, ali está em milímetros de mercúrio, né, nada preocupante para a gente. Então, ali 49 milímetros de mercúrio é o máximo, está bem longe do máximo permitido e suportado pelo nosso pulmão, por exemplo. Tá? Então, a gente não tem preocupações com isso, além do que a máscara N95 não é recomendada para a prática de exercício, só é recomendada para quem trabalha em hospital, por exemplo. Um outro estudo muito interessante, que eu gosto bastante desse estudo, ele testou as pessoas também, exercício com máscara cirúrgica, máscara N95, em repouso não tiveram alterações tão significativas, mas algumas alterações interessantes no exercício, foram estudos diferentes, tá? Buscaram avaliar variáveis também diferentes. O VO2 máximo que essas pessoas conseguiram alcançar, ele foi menor quando a pessoa usou máscara N95 e 4% menor com a máscara cirúrgica, mas não de forma significativa. A ventilação pulmonar, a quantidade de ar que entra e sai do seu pulmão a cada minuto, foi menor em ambas os usos das máscaras, tanto a N95 quanto a cirúrgica. Tá? Um ponto aqui que a gente sabe bastante, o desconforto geral, ele foi maior, obviamente, usando a máscara, eles compararam com a situação sem máscara, tá? O desconforto geral das pessoas foi maior, e obviamente foi muito maior com a N95 do que com a máscara cirúrgica. E a potência máxima que as pessoas geraram foi menor com a máscara N95. Ou seja, a gente tem algumas alterações aqui no VO2 máximo, no consumo de oxigênio, especialmente com a máscara N95, na ventilação pulmonar com ambas as máscaras, no desconforto geral, mas não tiveram alterações na pressão do gás carbônico e também no pH sanguíneo, ou seja, não teve variações significativas de forma estatística. O que isso quer dizer para a gente? Que existe um desconforto, existe um prejuízo ventilatório ali, mas esse prejuízo não é tão grande, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer exercício sem máscara, quer dizer que a gente precisa pensar mais no exercício com a máscara. A partir daí, eu e mais alguns fisiologistas, todos professores da pós-graduação ou da graduação da Unicamp e da USP, tanto o professor Sandro, a professora Aleta e a professora Thaisa, fomos pensar a questão do treino de corrida com máscara. E a gente sabe que o corredor usa muito essa questão de 5 zonas de treinamento, e a gente passou a entender o seguinte, que quanto mais intenso é o esforço, maior a produção de gás carbônico com ou sem máscara, a gente já sabe disso, isso é um dado normal. E pensando no desconforto, a gente tem sugerido, não é uma regra, mas é uma sugestão, para que as pessoas façam exercício com máscara em intensidades mais baixas, ou seja, abaixo do limiar anaeróbio, do segundo limiar fisiológico da pessoa. Tá? Se ela não está sentindo desconforto com a máscara, ela pode treinar normalmente, mas se ela tem muito desconforto com a máscara, é interessante, é sugerido por nós que ela faça isso com uma intensidade menor, que também gera benefícios para a saúde dela. Em maio, nesse caminho aqui todo, em maio foi liberado umas recomendações para treinamento físico após Covid, para reabilitação. O jornal britânico de Medicina do Esporte tem publicado muito sobre exercício de coronavírus, aí lá do país da Rebeca, né? E algumas considerações que eles sugerem
após a pessoa ter tido o coronavírus e ela vai voltar a treinar? Primeiro, ela precisa passar por uma avaliação de pneumologista, de cardiologista, de fisioterapeutas, para entender possíveis prejuízos e sequelas causadas pelo Covid. Lembrar que a inflamação não é só no pulmão, pode ser no coração. A gente tem aqui de 10 a 25% das pessoas que tiveram Covid com miocardite, que é uma inflamação cardíaca, então a gente precisa avaliar isso das pessoas. Tá? Depois dessa avaliação, ou seja, a gente tem que entender qual foi a perda de massa muscular, qual é a dificuldade respiratória que essa pessoa tem nesse momento, qual a hipoatividade dos músculos respiratórios ou sintomas que tiveram sintomas mais graves com a doença, e quais prejuízos cardíacos, musculoesqueléticos, neurais, psíquicos aconteceram com essa pessoa para ela poder ou não, nesse momento, voltar a fazer exercício. Tá? Esse artigo, ele sugere uma reabilitação de 6 semanas até 6 meses, vai depender muito da gravidade do que aconteceu com a pessoa, tá ok? Então, muita atenção no retorno para a pessoa que teve Covid ao exercício, à corrida, especialmente aqui. Algumas possibilidades que têm acontecido no mundo todo, atletas profissionais têm sido testados dias antes da competição, aqui uma prova de corrida em pista, 10 mil metros, campeonato europeu, testagem pré-competição de todos os atletas, eles vão até a linha de largada de máscara, depois é permitido que eles tirem a máscara e compitam sem a máscara, tá? Já que todos eles foram testados. E para atletas amadores, aqui tem uma iniciativa lá em Nova York, uma corrida teste, tá? Os organizadores mediram a temperatura de todas as pessoas dessa competição antes da competição. Era tido um distanciamento social, distanciamento ali entre as pessoas de 2 a 3 metros entre cada uma delas, largada de 50 e 50 pessoas, e as pessoas deveriam permanecer de máscara por toda a corrida. Tá? Então, assim, essa é uma possibilidade de, talvez, devagarzinho, a gente poder voltar com algumas competições, mas muito menores e em moldes novos, né? O nosso novo normal aí. A partir daí, para finalizar a minha apresentação, nós temos aqui 1 ano da máscara durante a corrida, durante o treino de corrida. Use máscara, né, mesmo com seu desconforto. Temos um pequeno prejuízo fisiológico no uso da máscara, então, a nossa sugestão é que você treine em intensidades menores. Tá? Existe uma possibilidade de eventos menores e participantes sempre de máscara, talvez profissionais testados. Os atletas de seleção brasileira que estão indo competir fora do Brasil estão sendo testados no Brasil antes de viajar. Se estiver positivo, não viaja. É testado quando chega no país de destino. Antes de competição é testado novamente, ou seja, tem todo um protocolo para fazer isso. E para quem teve Covid, o retorno à corrida após o Covid, ele pode demorar até 6 meses. Passem em cardiologistas, em pneumologistas, para enxergar qual o prejuízo que a doença te deu. Agradeço muito aí, o convite da Gatorade Brasil. Muito obrigado a todos e fico à disposição depois para falar discutir aqui o assunto. Obrigado, Orlando.